Olá, bom dia a todos os colegas participantes, ao público que nos assiste nesse dia de hoje. Nós temos uma missão muito feliz, que é darmos início agora à transmissão dessa roda de conversa de lançamento da revista, do dossiê da Escravidão, Dimensões Globais e Permanências Locais, da revista Acervo. A Acervo é a revista científica do Arquivo Nacional, editada ininterruptamente desde 1986, está prestes a completar 40 anos, né? E atualmente é classificada como Qualis A1 em História pela CAPES. Seu objetivo é publicar artigos que dialoguem com as áreas da arquivologia e da história, fomentando o debate e a divulgação da produção científica nesses campos. São editados 3 dossiês por ano, cada um trazendo um novo tema, com publicação em fluxo contínuo. A revista Acervo seleciona os dossiês temáticos a partir de chamada pública, feita todos os anos, e o segundo dossiê desse ano de 2025, publicado entre maio e agosto, é o Crimes da Escravidão, Dimensões Globais e Permanências Locais, editado pelos professores Luiz Felipe Freire Dantas Santos, doutor em Arqueologia pela Universidade Federal de Sergipe, professor do Departamento de Antropologia e Etnologia da Universidade Federal da Bahia, pelo professor Gilson Rambelli, doutor em Arqueologia pela Universidade de São Paulo e professor do Departamento de Arqueologia da Universidade Federal de Sergipe, e pela professora Marta Campos Abreu, doutora em História pela Universidade de Campinas e professora do Instituto de História da Universidade Federal Fluminense. O dossiê explora a complexidade e a abrangência do tema dos crimes da escravidão negro-africana, focando no contexto brasileiro, mas transcendendo as fronteiras nacionais. A escravidão é um fenômeno histórico que se desenrolou em escala global, envolvendo diversos atores políticos, sociais e econômicos ao longo de um extenso período. Suas consequências continuam a afetar profundamente a sociedade atual, particularmente em relação à população negra, que enfrenta desigualdades e injustiças sociais persistentes. O objetivo dessa edição é apresentar as mais recentes experiências de pesquisa com fontes históricas e suas relações com a memória, paisagem e materialidade do tráfico escravagista. Ao final de cada dossiê, da publicação de cada dossiê, nós organizamos uma roda de conversa com os editores e com alguns dos autores dos artigos que o compõem. Eu gostaria de pedir licença só nessa vez e convidar a todos que nos assistem e aos nossos convidados aqui hoje para visitarem a exposição Senhora Liberdade, Mulheres Desafiam a Escravidão, que tem temática afim com esse dossiê. A entrada é franca, é de segunda a sexta-feira, das 8 às 19, até o dia 30 de abril, na sede do Arquivo Nacional. Vou colocar aqui para vocês o postalzinho, né? Então, venham à exposição, está muito bonita. E agora, sem mais delongas, eu passo a palavra ao professor Luiz Felipe. Olá, boa tarde a todos e todas que nos assistem. Eu vou começar, né, a fala hoje nesse encontro, né, que é resultado desse dossiê, Crimes da Escravidão, mas também irei fazer a mediação ao longo da nossa transmissão, dessa gravação. Então, eu peço a licença para agradecer o Arquivo Nacional pela oportunidade da gente ter criado esse dossiê que para a gente é tão potente e tão importante, porque é fruto, né, dessa soma de esforços entre a história e a arqueologia e que demonstra o potencial que temos em relação ao estudo da memória e da materialidade ligado ao tráfico escravagista, seja em períodos de legalidade ou ilegalidade, e dentro de uma escala global, mas, sobretudo, pensando nos efeitos locais que exercem ainda sobretudo a comunidades tradicionais, comunidades negras, quilombolas, como é o caso sul-fluminense, especificamente com o quilombo Santa Rita do Bracuí, no qual a professora doutora Marta Abreu, o professor doutor Gilson Rambelli e eu temos a possibilidade de ser parceiros, né? E também aqui a gente encontra hoje outros parceiros, a Luciana, o Tiago, o próprio Henrique, que tem também somado os esforços a outras pesquisas arqueológicas
arqueológicas que dialogam de maneira interdisciplinar com o intuito da gente pensar como essa memória da escravidão, como o próprio fenômeno, né, da escravidão, ele ainda gera efeitos na contemporaneidade e efeitos sobre comunidades negras. Então, eu acho que a minha fala hoje aqui de apresentação dessa conversa vai muito nesse intuito, e eu vou pedir licença para ler o começo da abertura do dossiê, que eu acho que é bem representativo disso, né? Quando a gente fala que esse dossiê nasce de uma encruzilhada, desses encontros que não se planejam, mas que são convocados pelo tempo e por territórios vivos, entre uma historiadora e dois arqueólogos. E aqui a gente pode botar também outros historiadores e arqueólogas, como a Luciana, que também acabam nessas encruzilhadas desses caminhos da pesquisa, né? Juntando esforços, porque é uma demanda do próprio tempo, mas também uma demanda desses territórios pulsantes e vulneráveis, né, ao impacto de uma violência colonial sistêmica que atua na afetando essas comunidades, não só pela desigualdade social, mas por violências que são colocadas, e eu acho que no chover no molhado, mas é sempre importante reforçar que nos últimos anos a letalidade, né, e a morte de lideranças quilombolas, sobretudo mulheres, tem aumentado drasticamente, sobretudo no governo passado. Então, isso não é parte de algo que é episódico, né? É resultado de um longo processo histórico que ainda acaba reverberando e gerando essas violências e essas vulnerabilidades. Então, falar sobre um exercício de arqueologia ou de história hoje é também pensar nos impactos, né, que as nossas pesquisas têm, tanto positivamente como negativamente, que eu acho que é algo que a gente jamais pode perder de vista, como a construção das narrativas históricas, elas têm implementado a barbárie há muitas décadas, né, e como a gente pode inverter a lógica da produção, né, do discurso histórico, seja por meio da arqueologia, seja por meio da história, da antropologia, no sentido de acabar legitimando esses discursos que colocam numa condição de visibilidade, de não lugar, ou de subalternização desse considerado, então, outro, né, coisificado, objetificado. Então, isso é parte de algo que a gente não pode perder de vista, e eu acho que esse dossiê ele tem como base, como espírito, essa proposta de quais os usos, né, que são possíveis na contemporaneidade em relação a essas fontes ligadas a um passado, e passado com muitas aspas, porque é isso, né, é um processo de construção contemporânea, e de efeitos que ainda são vividos por essas comunidades, inclusive até de maneira mais ampla, quando falamos hoje de questões identitárias ligadas a comunidades negras, mas sobretudo pesquisadores e pesquisadores negros e negras, indígenas e de vários grupos sociais que foram colocados em posição de subalternização, né? Então, eu acho que a proposta do dossiê ele vem abrir esse espaço, porque ele nasce de uma pesquisa, que é pesquisa que ambos os organizadores, coordenadores dessa mesa estão envolvidos, né, em relação ao navio escravagista Camargo, que foi naufragado no litoral do Rio de Janeiro, especificamente na Baía de Ilha Grande, na foz do Rio Bracuí, onde se encontrava a Fazenda Santa Rita, uma fazenda que, como vai ser trabalhado pelo artigo do Tiago Pessoa, ele vai poder falar melhor, é representativo de um momento de ocupação dessa paisagem para a manutenção de uma engrenagem fundamental numa economia que é movimentada especificamente pela monocultura, mas pelo comércio de vidas humanas. E os portos clandestinos que se estabelecem, como especificamente a Fazenda Santa Rita, na região do Rio Bracuí, é um exemplo disso, e um exemplo de algo que não está isolado,
Porque quando a gente vai olhar casos como Clotilda, em África Tal, no Alabama, ou o caso de lugares na Jamaica, ou no própria costa brasileira, a gente vai ter outros exemplos, lugares que atuaram como portos clandestinos, espaços que têm e tiveram uma importância gigantesca na manutenção dessa engrenagem do tráfico, de um capitalismo que é movido a partir da trituração de vidas, né, do sequestro de pessoas e de suas histórias, é, a gente percebe que hoje esses lugares continuam com a permanência de grupos que derivam desses movimentos, né, é, humanos, mas ao mesmo tempo que estão vulneráveis em processos de gentrificação, de especulação imobiliária, porque se tornam hoje grandes atrativos turísticos, hoteleiros, de veraneio, como é o caso de Angra dos Reis. Então, eu acho que, para poder encerrar e passar a palavra para os outros coordenadores, eu acho que fica aqui, né? Eu acho o resultado mais um desdobramento dessa luta e desse esforço que a gente faz, e que muitas vezes a gente bota rótulos, arqueologia pública, arqueologia colaborativa, o que seja, eu acho que são histórias, arqueologias, que se preocupam com os usos, né, finais das nossas narrativas, antes de tudo. E esse dossiê é isso. Então, eu vou passar agora a palavra para Marta Abreu, para que ela possa também fazer as honras desse encontro de hoje. Acho que está fechado o meu microfone. Eu tenho que abrir. Sou eu que tenho que abrir? Está aberto. Pode falar. Então tá ótimo. Bom, pessoal, muito bom estar aqui, a gente apresentando esse dossiê com Luiz, Gilson e com alguns dos autores e autoras que participaram. Esse dossiê foi pensado coletivamente, o que deu uma potência muito grande, diferentes experiências, diferentes gêneros e diferentes cores, fez e gerações, não é, Gilson? Então, foi uma proposta que foi muito bem acolhida, a gente teve muitos artigos que foram propostos, a gente ficou muito animado, talvez menos de arqueologia e mais de história, mas de alguma forma abrindo um campo de um dossiê, ou reforçando um campo, né, que esse campo já existe, de pensar os crimes da escravidão. Aqui hoje nós temos mais pesquisas sobre o Sudeste, mas é importante registrar que, além de artigos que vão se apresentar aqui sobre os crimes ligados ao tráfico de africanos, e também as consequências desse tráfico em alguns quilombos, como no caso de Ubatuba, o naufrágio da sumaca maltesa, da fazenda de recepção no Bracuí, mas aí nós temos também outros exemplares, outros exemplos muito potentes da força da escravidão, como disse Sidney Chalub, o quanto, por mais que as lutas pela liberdade, as lutas pela alforria tenham marcado a vida dos descendentes de africanos no Brasil e nas Américas, a luta contra a escravidão, a força da manutenção da escravidão, foi algo realmente marcante na vida do Império do Brasil e na vida de todos os descendentes de africanos. Então, nós temos o caso de Minas Gerais, que o Jonatas já vai comentar, o fardo da escravidão, né, num trabalho ilegal também, uma escravidão ilegal. Temos artigos, um outro ligado a como a força do trabalho, da exploração, né, prejudicava a saúde dos trabalhadores e danos irreparáveis à saúde, danos irreparáveis aos corpos, como um trabalho incrível da Thalita sobre o Piauí,
escravizados marcados no corpo, marcados na testa. Temas que a gente tem muita dificuldade ainda em tratar. Há também lugares não visitados sobre a africanidade, o recôncavo do Rio de Janeiro, e o renascimento, a ressurgência, né, das memórias da ancestralidade afro-indígena, como legado dessa experiência da violência, e, inclusive, no Pará, né, lugares de memória da escravidão no Centro Histórico de Belém. Então, eu dei esse apanhado geral para mostrar que todos esses artigos se relacionam com a violência da escravidão e com a memória da escravidão, como está sendo hoje ressignificada em diversos lugares e pensados como crimes da escravidão. O dossiê tem esse título. É interessante a gente pensar por que nós hoje pensamos dessa forma, como crimes da escravidão. Há alguns trabalhos já que tentam fazer a história de processos de reparação pela escravidão, mas esses processos, essas lutas pela reparação, eles são mais localizados em países como Estados Unidos e Caribe. E aí são processos individuais de reparação. Porque lá a gente tem muito mais exemplos do que aqui no Brasil, e apesar que nós estamos começando a encontrar esses exemplos, como a gente coloca na introdução, né, José do Patrocínio considerava a escravidão um roubo. Como não naturalizar a escravidão? Como não pensar que era normal, todo mundo aceitava, era algo legítimo, legal, no século XIX. Então, como pensar? Por que nós mudamos a forma de pensar? Hoje a gente fala com maior potência, nós falamos e escrevemos com maior potência sobre crimes da escravidão, e por isso a reparação em relação a crimes. No nosso modo de ver, a gente pode propor o quanto o grande legado, o grande rastro da escravidão, que é o racismo nas sociedades americanas, como no Brasil demorou-se muito tempo a se destruir a ideia da democracia racial, os historiadores não propunham esse problema específico, o quanto o racismo é fruto desse rastro de uma escravidão que deixou feridas enormes. E como nós, historiadores e arqueólogos, demoramos a nos preocupar em localizar e contar a dramaticidade e a materialidade da violência, num sentido de que eram crimes. Mesmo naquela época, já havia muitos que não concordavam com a legitimidade nem com a legalidade da escravidão, e, além de tudo, tinha lei. Tinha a lei de 1831, depois a lei de 1850, que proibia o tráfico no Brasil. Então, a partir de 1831 e 1850, o tráfico é ilegal e a escravização de descendentes de africanos era ilegal. Portanto, a escravidão no Brasil foi extremamente ilegal ao longo do século XIX, e Luiz Gama não cansou de alardear isso. Mas é impressionante como é recente a criminalização da escravidão. É um movimento internacional, por isso nosso dossiê fala também nos processos globais. A Conferência de Durban foi muito importante em 2001, consolidando essa ideia de que a escravidão e o tráfico são crimes contra a escravidão. E os movimentos negros, mobilizando essa bandeira e essa pauta, pressionam historiadores, arqueólogos, em pensar, em ter esta pergunta para o passado. E com esta pergunta para o passado,
É impressionante como nós vamos para os arquivos, a Renata falou isso no início, né? O Arquivo Nacional é um local assim, fundamental para a gente passar a limpo essa história, porque os arquivos gritam também. Eu sei que nem tudo está nos arquivos, mas os arquivos gritam, porque nós podemos chegar lá e perguntar, e os arquivos poderão nos informar muito como todas essas pesquisas aqui passam por arquivos, seja arquivos de memória, mas arquivos escritos, e o Arquivo Nacional é uma instituição fundamental nisso, quer dizer, animando, então, os historiadores para que, com esta pergunta, é uma nova pergunta que desafia a historiografia, em encontrar esses vestígios, essas materialidades de violências que nós nunca pensamos nesse sentido de que não era natural, não era normal. Não podemos aceitar com passividade relatos da escravidão ou do pós-abolição, como se a desigualdade era assim, todo mundo pensava assim, como temos que enfrentar. Eu acho que esse dossiê traz evidências, traz provas para a gente pensar os danos e as consequências desses danos hoje. O que vamos fazer em relação a isso tem indignado. Acho que nós estamos no momento da indignação de como nós não conhecíamos tantos detalhes dessa ilegalidade. Isso é que nos afligiu, historiadores e arqueólogos, como cidadãos, cidadãos que se preocupam, né? E historiadores e cientistas sociais que se preocupam com uma história justa. E o dossiê, no final, ele traz eu acho que esse inquérito civil público contra o Banco do Brasil, mostrando quanto o Banco do Brasil e o Estado Imperial se constrói em cima da ilegalidade, do tráfico e da escravidão. Então, as evidências estão aí, e entendo que nós, historiadores e arqueólogos, podemos muito contribuir com as provas desses crimes para que a nossa sociedade caminhe para olhar esse passado com mais justiça e com reparação. Obrigada. Agora eu vou passar para o Gilson, meu colega, e para os outros também apresentarem suas pesquisas. Muito obrigado, Marta. Receber a palavra de você, sempre ela vem assim, exigindo reflexões, mas eu agradeço imensamente. Então, eu inicio aqui a minha breve apresentação, né, como um dos organizadores desse dossiê, agradecendo imensamente, né, o Arquivo Nacional, e aí eu diria que nós estamos mergulhando muito nos mares aí, tanto no Oceano Atlântico quanto no Oceano Índico, mas os mergulhos nos arquivos são assim fundamentais para o sucesso dessa nossa jornada em prol dessa justiça social, em prol desse movimento antirracista. Então, assim, acho isso muito importante. Então, agradecendo o Museu Nacional, eu quero agradecer também os meus parceiros aí, diretos, né, na criação desse dossiê, que Marta Abreu, Luiz Felipe Santos, e dizer que eu, embora seja um homem de 2 metros de altura, eu me sinto pequeno do lado deles, né? Eu acho assim, eu sou muito pequeno perto deles, do que eu aprendo com eles a cada momento, e a Marta mais da minha geração, o Felipe jovem, mas que sempre nos dando assim banhos de ensinamentos, que eu acho ótimo. Eu costumo dizer que tem falas do Felipe que me levam às lágrimas, né? Assim, de quanto me tocam profundamente. Então, eu fico feliz da gente também já agradecendo os autores e autoras que fizeram parte, o quanto vocês nos tocam profundamente e o quanto vocês são importantes para que a gente dê essa voz
que já existe, mas que faça ela ressoar por todos os cantos, sobretudo no momento que a gente atravessa, que acredito que não deixa de ser uma tentativa de silenciar tudo isso que a gente vem construindo, né? Em nome de algo que eu não sei dizer, ainda não faltam rótulos do que, como a gente poderia rotular esse momento que a gente está assistindo, como aconteceu ontem à noite, é, as cenas que aconteceram em vários momentos no nosso Congresso Nacional. Mas vamos lá, então, feito esses agradecimentos, eu vou pegar carona na fala do Felipe, quando ele fala das encruzilhadas, né, dos caminhos, e, e eu sou obrigado a rememorar algo e informar também para as pessoas que estão assistindo, né? Também tem que agradecer a presença delas, que isso é muito importante, para serem veículos de fazerem a coisa se replicar, né? E as informações chegarem. A Marta Abreu é historiadora, muito fera, que todo mundo conhece, mas ela tem uma passagem pela arqueologia, é importante isso. E o Luiz Felipe também é um baita arqueólogo, mas também tem a passagem dele pela história. E eu também, eu sou bacharel em história. Então, essa integração entre história e arqueologia, ela não acontece por acaso, ela acontece dessa nossa afinidade e nessa nossa percepção. Eu, quando fiz faculdade de história, eu via que o pessoal da história tinha uma dificuldade imensa de compreender a arqueologia. Por quê? Porque a arqueologia ainda era tratada como uma ideia de cacologia, de uma coisa assim totalmente sem humanidade por trás, né? O objeto pelo objeto, o artefato pelo artefato. E aí que a arqueologia, imagina então a arqueologia tratar dessas temáticas, que a historiografia avançou muito mais, né? A historiografia avançou muito mais. Por mais que a Mata colocou que ainda não chegou onde a gente quer, mas já avançou muito. E a arqueologia ainda vem muito tímida. E nós começamos a desenvolver uma arqueologia subaquática, uma arqueologia ainda que exigia, além da arqueologia, algo de quebrar o paradigma de entrar no universo molhado, né? Que é essa questão de trabalhar debaixo d'água. Então, imaginem o quanto foi silenciado pensar no navio escravagista, os restos de um navio escravagista. E isso daí vai se fazer presente não só na arqueologia brasileira, mas também no contexto internacional. Os navios afundados, a gente costuma dizer que são as grandes vedetes da arqueologia subaquática. São elas que dão visibilidade, são esses navios que chamam atenção, que vira e mexe tem publicações, o jornal sempre está chamando a atenção, mas pouco se falava e pouco ainda se fala dos navios escravagistas. Por quê? Porque vem bater com isso que a gente sabe que é a tentativa de esconder, literalmente, debaixo d'água, esse passado. E aí, o fato da gente estar se debruçando sobre um navio escravagista em Angra dos Reis e trazer literalmente à tona algo que tentou se esconder, isso acabou dando uma visibilidade. E não só nacional, mas também internacional, o que nos colocou em contato com uma rede internacional. Que quando eu sou obrigado a falar isso, quando eu comecei a estudar o Camargo em 2004, 2005, não tinha nada sobre isso. Foi onde eu conheci Marta Abreu e assim e o trabalho dela. E aí vem a outra coisa que eu quero enaltecer e agradecer, que são os ensinamentos e a possibilidade da gente trabalhar junto com a comunidade, né? E aí eu me refiro diretamente a Santa Rita do Bracuí, né? Comunidade quilombola, assim, e o quanto isso serve de ensinamento e aprendizado para nós, e o quanto a nossa pesquisa serve de ferramenta para institucionalizar essas demandas de se poder apontar o dedo e falar que é criminoso, que foi criminoso, e que isso requer reparação, isso requer justiça. Então, essa materialidade que essa arqueologia possibilita. E é uma arqueologia, então, que integra a comunidade. E aí eu ressalto que, pela primeira vez, a gente conseguiu formar alguns membros da comunidade quilombola e mergulhadores, mergulhadoras. Isso está sendo interessante, porque eles estão podendo trabalhar com a gente. Então, é diferente da gente pegar e como fazíamos antigamente, olha o que a gente estudou, olha o que a gente pesquisou. Agora eles estão participando diretamente
E é um trabalho de aprendizado, um trabalho de humildade e de reconhecimento das nossas limitações do ponto de vista acadêmico. A gente ainda tem que aprender muito, né? Com essa coisa da gente se achar muitas vezes os donos do conhecimento, e eu falo isso com muita liberdade, porque eu, quando publiquei as coisas do Camargo, eu falo assim, contando a história dos que não estão na história. Mas espera aí, dos que não estão em que história? Né? E é essa coisa que o dossiê vem reforçar, porque sempre estiveram na história, né? A gente sempre lembra da fala da dona Marilda, lá, a líder da comunidade, a gente fala, precisa da voz. Ela fala, nós sempre tivemos voz. Vocês que não ouviam a nossa voz, vocês que não. Então, é esse o ponto que obras como essa vêm chamar a atenção. Por quê? Porque nós chegamos no momento, como a Marta bem reforçou, que não dá mais para a gente ficar fingindo de que a coisa não aconteceu, né? A coisa aconteceu. Então, nesse sentido, essa arqueologia que a gente propõe, que é essa arqueologia integrativa, essa arqueologia que dialoga com todas as disciplinas, e aqui especificamente com a história, a gente pode fazer algo que até então não tinha sido feito. É por isso que hoje nós estamos com o Afro-Origens, né, dentro dessa perspectiva, de dialogar dos naufrágios aos quilombos. Por quê? Porque essa relação é fundamental, não tem como pensar sem, né? Não tem como pensar sem. Então, nesse rastro que a Marta sinalizou, né, que vai ser um grande problema nos dias de hoje, a gente começa a desconstruir algumas ideias que foram introjetadas, sobretudo nos livros didáticos, quando a gente pega a figura do Rugendas, chamando aquela embarcação de negros do porão, e a gente começa a rediscutir tudo isso e mostrar de fato, por como era um navio, o quanto as pessoas padeciam nesse navio e não naquela figura do Rugendas, que parece que eles estão num ambiente agradável, né, entre aspas, né? Então, nesse sentido, eu diria que se a arqueologia e a história tentaram contar ou construírem outros discursos sobre esses acontecidos, né? Nós agora podemos, através da nossa pesquisa e das pesquisas dos colegas que se apresentam nesse dossiê, oferecer uma gama considerável de estudos e reflexões que nos façam caminhar em prol dessa mudança. Então, eu agradeço e parabenizo a todos que participaram e que fazem parte do dossiê, e devolvo a palavra ao Luiz Felipe para ele começar a apresentação dos nossos autores aqui. Muito obrigado. Olá, então, retornando aqui, para poder então chamar os nossos autores, como a Marta falou, é um dossiê extremamente potente, é uma pena nem todo mundo estar aqui para poder falar e compartilhar um pouco, mas a gente selecionou, como está na organização, inclusive, do dossiê, né, os 4 primeiros artigos, os 4 primeiros autores e autoras, para trazerem um pouco disso que foi a proposta desse dossiê, e que eu acho que vai ser bem representado, porque a gente tem aí uma mescla bem interessante de trabalhos e de autores que trazem contribuições fundamentais. Então, eu vou chamar o primeiro autor, que vai ser o Tiago Campos Pessoa. Vou fazer uma pequena apresentação. Ele publicou o artigo Os Últimos Portos Negreiros do Império, Memória e História do Contrabando de Gentes em Meados do 800. O Tiago, ele é doutor em História Social pela Universidade Federal Fluminense e pesquisador do Laboratório de História Oral e Imagem na Universidade Federal Fluminense. E te peço para agora entrar aqui e apresentar o seu trabalho, que eu acredito que vai abrilhantar a nossa manhã, a nossa tarde, desculpa. O seu microfone está desligado. Só. Pronto. Agora foi. Bom dia a todos. Obrigado, Luiz, pelas palavras. Começo agradecendo ao Arquivo Nacional, pegando um pouco de carona na fala do Gilson,
o arquivo que tem sido os meus melhores mergulhos, inclusive, a praia que eu frequentarei agora à tarde, um lugar que me acolhe há muitos anos, então agradeço o arquivo, a revista, a Gilson, Luiz Felipe e Marta pelo dossiê, pela possibilidade de encontrar e conversar com colegas tão brilhantes que eu admiro tanto. Bom, antes de falar sobre o artigo em si, eu queria contar um pouco uma história de bastidor, né, sobre o artigo e sobre, na verdade, uma agenda de pesquisa que surgiu a partir de uma entrevista, né? Em outubro de 2006, a professora Marta Abreu entrevistava o senhor Manuel Moraes, né, o principal griot da comunidade Santa Rita do Bracuí. Lá se vão quase 20 anos. Eu, à época, era assistente de pesquisa de Marta e estava filmando a entrevista, né? E, na ocasião, o senhor Manuel Moraes ele contava para a gente, né, com detalhes, riqueza de detalhes, o desembarque do Camargo, né, ocorrido, como disse o Luiz Felipe, na Baía de Arribeira, em 12 de dezembro de 1852. Marta já conhecia bem o caso, porque já havia escrito há quase 10 anos naquele momento o seu texto no livro Resgate, sobre o caso do Bracuí. Mas a riqueza de detalhes, né, da memória do seu Manuel Moraes, uma memória evidentemente familiar, trazia para a gente, eu falo por mim, mas acredito que pela Marta também, uma agenda de pesquisa bastante profícua, né? Porque o seu Manuel Moraes colocava o Bracuí como parte de uma estrutura em torno do tráfico atlântico de africanos. E aí a temporalidade da fala do senhor Manuel Moraes é importante, né? Essa entrevista é de 2006. O Gilson, ainda há pouco, né, estava comentando sobre os estudos dele de 2004, 2005, sobre o Camargo, e ele bem marcou que não existia praticamente nada, inclusive na história também, né? Os primeiros grandes trabalhos, o trabalho do professor Marcos de Carvalho, tem um artigo seminal sobre o esporte negreiro, de 2011, 12, no desembarque das praias. Então, a historiografia, ela conhecia alguns casos, né, mas não da dimensão que o senhor Manuel estava colocando para a gente. Então, a entrevista do senhor Manuel Moraes, eu acho que, ao menos na minha visão, ela coloca claramente uma agenda de pesquisa e, na minha trajetória como pesquisador, acabou levando ao desenvolvimento de 3 grandes hipóteses, né, que acompanham um pouco meus trabalhos nas últimas décadas. A primeira hipótese, que eu compartilho com alguns colegas, como o professor Henrique também, é que em alguns pontos do litoral brasileiro, mas em pontos específicos, né, existiram estruturas para viabilizar o empreendimento traficante, né? Portos de recepção de africanos, que eram muito mais do que simplesmente portos, e tinha uma estrutura de recepção e redistribuição desses africanos. E, na verdade, também me surpreendeu mais recentemente que alguns navios eram armados nesses lugares. Então, ao contrário do que pensava a historiografia do início do século XXI, que dizia que esses desembarques ocorriam em locais isolados da costa brasileira, o que a entrevista do senhor Manuel Moraes provocava a gente é que existiam pontos específicos, como vão dizer os ingleses, em meados do século XIX, estabelecimentos, né, montados para a recepção e estruturação do empreendimento traficante. Então, essa é uma primeira hipótese de pesquisa que eu com alguns colegas, desenvolvemos desde então. O segundo ponto é a ideia de que o complexo cafeeiro, né, no século XIX, no Vale do Paraíba, Fluminense Paulista, ele foi montado de maneira associada ao tráfico de africanos. Isso também provocar um pouco a historiografia daquele momento, que, de certa forma, reproduzia a ideia de que o tráfico era algo acessório à montagem do complexo cafeeiro, como quase que os senhores do Vale do Paraíba como vítimas dos traficantes, porque endividados, porque obrigados a acessar esse comércio negreiro. Então, a hipótese ela tenta reverter um pouco essa ideia, mostrar que em alguns locais, houve uma associação direta entre os fazendeiros de café e a montagem do complexo cafeeiro no Vale, e o tráfico de africanos já no período da ilegalidade. Um terceiro ponto é que esses 2 processos encarados de maneira conjunta, ou seja, a construção do complexo cafeeiro e o reerguimento do tráfico já sob a clandestinidade, eles modulam a formação da classe senhorial, da elite imperial dirigente, do próprio Estado brasileiro e das maiores fortunas que estão na base, inclusive, da construção do sistema financeiro privado e
público, não exatamente público, né, pensando no caso do Banco do Brasil, porque o Banco do Brasil não era um banco público a essa altura, né? Tinha função pública, mas era uma sociedade anônima. O que importa dizer é que o sistema financeiro e a economia da época, no meados do século XIX, são modulados por esse tráfico ilegal de africanos. Então, dito isso, o meu texto ele procura um pouco no rastro da agenda colocada pelo senhor Manuel Moraes, ainda que indiretamente, né, analisar essa dimensão dos portos clandestinos, pensando lugares e agentes do tráfico entre o litoral norte de São Paulo e o sul fluminense, basicamente entre Santos e Amarambaia, né? E o texto tem dois momentos em especial. Um primeiro momento, onde eu procuro mostrar, né, a partir de alguns trabalhos já publicados, né, dando um pouco de continuidade à análise do silêncio construído sobre o tráfico. E aí, no meu caso, eu vou analisar um pouco a fala do Bernardo Pereira de Vasconcelos no Senado, em 1843, na ocasião em que ele afirma, no início de 1843, que o tráfico havia sido abolido no Brasil. Em resposta ao Bernardo Pereira de Vasconcelos, alegação inglesa no Rio de Janeiro, né, uma correspondência trocada com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, vai não só nomear os portos, como nomear os agentes e identificar a quantidade de africanos embarcados no litoral do Rio de Janeiro no início de 1843. A partir desse momento, os ingleses eles começam reiteradamente a mapear esses lugares, esses agentes do tráfico, e é um pouco sobre esse mapeamento e sobre esses lugares, esses personagens, que o texto trata. Uma documentação que, em grande parte, vem do Arquivo Nacional Britânico, como é a exemplo do mapeamento feito pelo Select Committee on African Slave Trade, em julho de 1850, em que os agentes ingleses no Rio de Janeiro eles fazem literalmente um mapa com, nas suas próprias palavras, os estabelecimentos do tráfico, né, de Paranaguá até Vitória. Não há muitas informações, mas há a marcação desses estabelecimentos, pontos específicos onde foram construídos barracões, toda a estrutura para montagem e recepção dos navios de negreiros. Um terceiro momento dessas denúncias levadas à frente pelos ingleses é um relatório feito pelo capitão do Jason, um navio britânico, o Eduardo Teira. Ele faz um relatório sob encomenda do ministro inglês no Rio de Janeiro, James Hudson, e o relatório é intitulado, olha que interessante, Observações sobre os barracões na costa do Brasil entre Santos e Marambaia. E ele visita esses lugares. Isso quando? Isso no início dos anos 50, muitos desses lugares já haviam sido abandonados, mas outros ainda não estavam naquele momento em operação, mas haviam sido postos na ilegalidade muito recentemente. Então ele visita, por exemplo, um barracão enorme em Paraty, do famoso traficante Manuel Pinda Fonseca, né? Um lugar que, segundo o próprio Teira, existia uma estrutura montada para a recepção de quase 3.000 pessoas. Então, um super barracão. E um último registro para finalizar, esse bastante conhecido dos meus colegas, é o relatório Alcoforado, publicado em abril de 1853. O relatório Alcoforado ele foi um relatório encomendado pelo governo britânico, feito por um cara chamado Joaquim de Paula Guedes Alcoforado, que era associado ao tráfico até os anos 50. O Alcoforado vira o principal informante da legação britânica no Rio de Janeiro e faz esse relatório nomeando os portos e lugares do tráfico. E o próprio Alcoforado, que é mais interessante, se torna um membro do Ministério da Justiça e passa a ser uma peça fundamental na construção de uma política de repressão ao tráfico de africanos. Então, é isso. Queria agradecer a todos, mas em especial a memória do senhor Manuel Moraes, que nos coloca uma agenda de pesquisa bastante profícua e interessante pela frente. Muito obrigado. Muito obrigado, Tiago. Trabalho fantástico. E fica aqui um salve à memória desses griots que faz a manutenção dessa memória. Eu vou chamar agora, falamos de portos clandestinos, e agora vamos também continuar ainda dentro dessa seara e falando especificamente sobre um caso em Itaipu. E eu vou chamar, então, para compor agora aqui a nossa mesa falando sobre o seu artigo, o Henrique Barahona. Se fala certo, Henrique? Barahona.
Me corrija depois. E ele vai falar sobre o artigo O Naufrágio da Sumaca Maltesa, um navio escravagista em Itaipu e a rede transatlântica do tráfico de africanos escravizados. O Henrique, ele é doutor em Sociologia e Direito e em História Social pela Universidade Federal Fluminense e professor de Filosofia do Direito na Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense. Então, aqui fica a palavra aberta para você, Henrique, nos abrilhantar aí com o seu trabalho. Obrigado, Luiz. Todo mundo me escuta? Sim? Bom, obrigado, bom dia a todos que nos ouvem, a todos os presentes aqui nesse dia. Eu gostaria de inicialmente agradecer ao Arquivo Nacional, na pessoa da Paula. O Arquivo Nacional sempre um parceiro nas nossas pesquisas, um parceiro fundamental. E é claro, Gilson, que como a barriga não nos deixa mais entrar numa roupa de mergulho como antes, os mergulhos no Arquivo Nacional são muito mais fáceis, né? Enfim, então eu gostaria de agradecer ao Arquivo Nacional, aos organizadores do dossiê, Marta, Luiz Felipe, Gilson. É um prazer enorme estar do lado de vocês, tá? E bom falar sobre crimes da escravidão, né? Meu artigo está inserido num dossiê sobre crimes da escravidão. Crimes das elites, é preciso falar, né? É preciso falar que crime das elites. E nesta manhã, também fazendo coro com o Gilson, nessa manhã do dia 10 de dezembro de 2025, nós estamos às voltas com os crimes impunes das nossas elites, né? Então é importante a gente ter a dimensão de pensar o Brasil através desse dossiê, né? Pensar quem somos nós, como gosta de falar Marta, passados presentes, né? Bom, o meu artigo ele fala sobre um naufrágio de um navio escravista chamado Maltesa, que está no contexto da proibição do tráfico, né? Depois da lei de 7 de novembro de 1631, e o tráfico em Niterói, né? Que eu começo minha pesquisa sobre o tráfico de africanos em Niterói, nas praias de Niterói. E pasmem vocês, né? O último desembarque que eu encontrei em Niterói do final é de novembro de 1859. Então vocês imaginam que a gente está falando de quase 20 anos de ilegalidade nas nossas praias. E aí eu vou dar uns dados para vocês, só para a gente situar o que nós estamos falando. Eu trouxe aqui para vocês 4 desembarques ocorridos em 1837. Só para a gente ter uma noção do que são esses 20 anos de desembarque nas praias de Niterói. Em 1837, o Felicidade, vindo de Angola, desembarcou 340 africanos em Itaipu. A Resolução, também vindo de Angola, desembarcou 710 em Itaipu. O Jeová, vindo de Angola, 520. E o Saudade, vindo de Moçambique, 613. Eu tenho aqui, então, desembarcados 2.183 pessoas em apenas 4 desembarques em 1837. Né? Contando que morreram 230, e é bom fazer esse cálculo, né? Eu acho que a historiografia moderna sobre o tráfico transatlântico de africanos nos permite colocar esses dados que impactam, né? Então, são 230 mortos, nós temos um total de 2.413 pessoas que deixaram compulsoriamente o solo africano em direção aqui a Niterói. Tá? Então, esse é o contexto da minha pesquisa, e eu também vou fazer como o Tiago, né? A Marta fica, a gente se conhece, Marta fica sabendo da minha pesquisa, e o que nos aproximou foi justamente a minha pesquisa sobre os desembarques de africanos nas praias de Niterói, né? E a Marta mora no Engenho do Mato, ali, né? E a praia que eu fui desde criança, né? Porque eu levo minha filha, enfim, as praias de Niterói são praias de desembarque de africanos. E numa das nossas reuniões tinha saído a matéria no jornal do Camargo. Aí eu viro para... falei, poxa, Marta, matéria linda no jornal sobre o Camargo, que interessante. Aí ela, poxa, obrigado. Aí eu falei assim, você conhece a Maltesa, né? Aí a Marta olhou para mim e falou assim, não. Eu falei assim, você não conhece a Maltesa? Não. Você não conhece o navio negreiro que foi apreendido? Não. Aí ela falou assim, Henrique, para
tudo que você está fazendo e você vai se dedicar a isso. Tá? Então, e o interessante é que a maltesa ela é o contrário do que eu pesquiso. Na medida em que eu pesquiso os desembarques, né, e toda a minha pesquisa estava sentada na chegada dos africanos aqui, a maltesa é um capítulo à parte, que é justamente ela estava sendo armada em Itaipu para fazer o cruzamento do Atlântico em direção à África. Tá? Então, a maltesa foi assim que ela ganha esse artigo, né? Ela é pensada mais devidamente nesses últimos 2 anos. E, bom, vamos lá. A maltesa ela estava em Itaipu, que era um complexo do tráfico em Itaipu. Os fazendeiros, né, os donos das praias, né, de Niterói, eles eram traficantes, né, para a gente usar a linguagem proposta pelo Marcos Carvalho, né? Vamos dar nome às pessoas, né? Traficantes. Fazendeiros de Niterói, donos de praias de Niterói, traficantes. Tá? Donos de praias, fazendas de recepção e redistribuição de africanos clandestinamente desembarcados, que é o alvo, né, da minha pesquisa, que é o período, o marco temporal da minha pesquisa. Então, a maltesa, ela foi apreendida, ela estava na praia de Itaipu, né, onde a gente hoje está junto com os arqueólogos, com o Luiz, com o Gilson, estamos pesquisando, né, o Luiz Felipe já esteve lá comigo, fazendo dando uma olhada prévia, então que a gente acredita que Itaipu tinha um porto escravista, né, literalmente um porto escravista. Então, a maltesa é uma sumaca, né, uma embarcação de 2 mastros, madeira e tal, ela estava na praia de Itaipu, sendo abastecida para atravessar o Atlântico. Tá? Então, no dia 18 de junho de 1850, imagina assim, ó, na véspera da Lei Eusébio de Queiroz, né, ela estava ali sendo abastecida e vem um cruzador inglês, o Sharpshooter, passando em direção à Baía de Guanabara, né, avista, intercepta, pega os papéis da maltesa, e a maltesa não tinha papel nenhum, ela estava típico barco clandestino, ela não tinha passaporte, ela não tinha manifesto de carga, né? A autorização que ela tinha para ir para Cabo Frio, em 2 dias, ela já estava ali há 2 dias, né? E, enfim, bandeira portuguesa e brasileira, típico expediente para escapar da repressão. Então, ela, na medida em que ela estava na clandestinidade, ela foi rebocada. Aqui em Niterói, a praia de Itaipu tem 3 ilhotas, menina, pai e mãe. Ela foi levada para trás da ilha do pai e mãe. E como ela não tinha possibilidade de ir para Santa Helena, para ser julgada lá em Santa Helena, na ilha de Santa Helena, ela foi possivelmente sofreu um tiro abaixo da linha d'água e ela afunda imediatamente ali, onde ela foi apreendida. Então, esse é o caso da maltesa, né? Mas, obviamente, que metodologicamente, né? Tem o método é caro para nós historiadores, né? O Brodel, nos seus estudos sobre o Mediterrâneo, o Brodel tem uma frase incrível, que ele diz assim: a história dos navios não é uma história em si, é mister situá-la entre as outras histórias que a rodeiam e a sustentam. Né? Então, a gente vai em busca dessas histórias todas, e por isso que o artigo é separado entre Niterói, pega a rede, toda a rede de sociabilidade, o que ela estava fazendo em Niterói, né? uma embarcação, né? E aí tem uma identidade nossa aqui, do campo de pesquisa aqui com o Tiago, tal, que é Mangaratiba, né? Que tem a ver com Camargo, porque a maltesa ela estava em Niterói, mas ela é registrada em Mangaratiba, de uma família de malteses, né? Dos Monte Belo, dos Bondini. Né? Então, todos ligados aos breves, né? Donos de uma frota de navio escravagista. Então, eu penso primeiro eu penso o que ela estava fazendo em Niterói, né? Em Niterói com essa rede do tráfico, de amparo ao tráfico, tudo preparado para o tráfico. Depois, Mangaratiba, eu vou pensar quais são as relações dessa família de traficantes, né, em Mangaratiba, e Angola, né, e África, porque supõe-se, e aí é claro que o artigo tem um número, né, o próprio edital, o artigo tinha um número X de páginas e tal. A pesquisa é muito maior, né, nem tudo foi publicado, mas
houve, a partir da década de 1940, uma repressão inglesa no norte de Angola, no Congo, ali em Ambrise e tal. Então, começam a escoar novamente movimento de fuga, né? Movimento de fuga da repressão inglesa. Eles começam a escoar por Angola, por Luanda, né? Então, muito possivelmente, ela estava indo para Luanda. Tinha representantes da família em Luanda, tinha representantes da família em Moçambique, aí que a gente faz mais uma vez, né, como que liga ao Camargo, tá tudo ligado, não? Nem a Maltesa estava aqui por acaso, nem o Camargo estava ali por acaso, né? Todas essas histórias estão entrelaçadas, né? Assim como estão entrelaçadas, aqui eu terminando, estão entrelaçadas as histórias dos afrodescendentes, dessas pessoas cujos antepassados vieram nesses navios. E aqui eu encerro, porque um dia eu estava fazendo uma pesquisa e um preto retinto, pescador, aqui em Itaipu, vira para mim e fala: minha família veio de África. E aí eu pergunto para ele, fazia decisa, e sabia cantar e falava em quimbundo, né? Então, para vocês terem uma ideia, na praia de Itaipu, em 1976, se falava em quimbundo. Tá? Então, fazia um pouco dessa arqueologia da memória, né? Arqueologia também da memória. E é uma história viva, é uma história de um crime que é vivo, um crime que é continuado, e é por isso que aí eu faço coro com a Marta, é necessária, passou o tempo da reparação. Tá? Obrigado, gente. É isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigado, Henrique. A pesquisa é fantástica e, como você, pegando o seu gancho, né, a gente está falando de redes que estão extremamente entrelaçadas, né? Então, não dá para falar da Maltesa sem pensar o Mangaratiba, a pesquisa do Tiago com o Bracuí, Sul Fluminense. Também não temos como não falar do trabalho da Luciana, e a Luciana também é outra pessoa importantíssima, inclusive dentro dessas colaborações, como o Henrique falou, a Maltesa está gerando pesquisa arqueológica. A Luciana também é uma parceira nossa, assim, importantíssima nos projetos que dialogam com essa memória do tráfico, sobretudo diante do seu histórico, e eu acho que o seu artigo é representativo do seu histórico de produção, é fragmento de sua tese de doutoramento, e no seu mestrado ela falava sobre a ligação entre essas fazendas, né, hoje territórios negros, quilombolas e portos clandestinos. Então, fazendo a apresentação, o artigo que a Luciana vai apresentar e publicou em nosso dossiê chamado Da Calunga Grande, a comunidade do Quilombo da Fazenda, Ubatuba, São Paulo, lutas contra o apagamento e a invisibilização das memórias negro-africanas, da Luciana Bosso Alves, é representativo dessas conexões também em longas e em grandes escalas globais, mas também nessas microescalas. Então, a Luciana é doutora em arqueologia pelo Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo e hoje também é uma pessoa importante na frente aí do Instituto Afro-Origens. Então, a palavra é sua, Luciana, fique aí à vontade. Obrigada, Felipe. Obrigada a todos, né? Bom dia, boa tarde para quem vai nos assistir mais tarde. Em primeiro lugar, quero agradecer a oportunidade de poder falar desse artigo, agradecer também a iniciativa aí do Arquivo Nacional, né, por esse dossiê, a você, Felipe, ao Gilson, a Marta, pela organização desse dossiê tão importante, aos demais autores aqui que também fazem com que esse dossiê fique mais consistente, né, mais significativo, e uma temática tão urgente, tão necessária nos dias de hoje, né? Não posso deixar de agradecer, antes de falar desse artigo, agradecer aos quilombolas do Quilombo da Fazenda, que é uma comunidade que me acolheu há mais de uma década. Eu já falo, como o Felipe falou, do mestrado, eu já falo dessa comunidade, eu já atuo junto com eles no mestrado, para a gente buscar caminhos de uma arqueologia mais horizontal, de uma arqueologia mais comprometida. Então, eu quero agradecer a família Vieira, principalmente a Natalina Vieira, que é minha grande parceira lá, a família Braga, por meio da dona Laura, a família Assunção, pelo Vinturante, né, que são as famílias que constituem lá na sua base, dentro do RTDI, que formam essa comunidade.
Então, o Felipe já falou, esse artigo ele é parte da minha tese. A minha tese foi defendida o ano passado em arqueologia pelo MAI-USP, e o título da minha tese é Encruzilhadas Afrodecoloniais, Ubatuba entre apagamentos e silenciamentos das narrativas negras, né? E o texto que compõe esse dossiê, ele é resultado aí do capítulo 4 da tese, né, que vai detalhar de maneira mais demorada a minha incursão junto ao Quilombo da Fazenda. O Quilombo da Fazenda, para quem não conhece, está localizado ao norte do núcleo urbano de Ubatuba, aproximadamente 35 quilômetros ali sentido Paraty, né? O acesso é feito pela BR-101 e a comunidade tem dois núcleos ali, uma parte do sertão e outra parte na praia. E nesse artigo eu procurei aí apresentar alguns dos desdobramentos da prática arqueológica e das narrativas construídas em diálogo com essa comunidade, né? Mas ressaltando aí com destaque para as histórias vinculadas ao território. Porque eu reconheço que a importância de utilizar a arqueologia como um instrumento de valorização e fortalecimento dos conhecimentos ancestrais que têm sido desenvolvidos por diversos grupos sociais ao longo do tempo, né? E preservar esses saberes constitui uma estratégia fundamental para o fortalecimento dessas comunidades, mas desempenha um papel social e político que é essencial para a própria arqueologia. E a condução dessa pesquisa junto da comunidade, ela considerou, entre outros fatores, a Calunga Grande, né, que está no título do artigo, que representa esse território de separação, mas também o elo de ligação com a nossa ancestralidade africana. Porque por séculos, o Oceano Atlântico foi percebido por aqueles que testemunharam o sequestro de almas, né, do continente africano, esse rapto, como grande cemitério marinho. E considerando este espaço, eu realizei aí ao longo de alguns anos, né, já diversas conversas com os quilombolas para tentar entender as suas relações com o território, mas não somente a partir de uma perspectiva histórica, mas sobretudo simbólica. E a escuta dessas narrativas, que sempre foram acompanhadas por café, cerveja, suco, e permeadas por memórias, afetos, saudades e alegria, foi nessas entrelinhas que a pesquisa se solidificou. E esses encontros, eles revelaram camadas de significados que dificilmente iam emergir por métodos tradicionais, evidenciando como o território é vivido, sentindo e continuamente reatualizado pela comunidade, né? A pesquisa, então, ganha força e se constitui como uma ferramenta essencial para desconstruir narrativas coloniais ainda tão presentes em diversas dimensões da arqueologia, reafirmando a centralidade dessas vozes quilombolas na produção do conhecimento. Então, o que eu busquei com esse artigo, com a pesquisa do doutorado, que embasa tudo isso, é entender, é compreender e fazer da arqueologia uma ferramenta útil dentro dessa nova perspectiva, né, de uma perspectiva afrodiaspórica, que considere as epistemologias, que considere essas vozes que a arqueologia não dá voz, né, ela tenta, como ferramenta, ampliar, porque essas vozes sempre estiveram aí, e elas sempre, muitas vezes, não são ouvidas. E a busca da quebra desse paradigma de uma arqueologia tão colonial, tão arraigada ainda, como o Gilson falou no começo, muitas vezes presa a uma cacologia, né? Então, se você for falar, mas o que você analisou? Eu não analisei nenhuma coisa material, nenhum item material, mas considerei o território como uma materialidade, considerei as paisagens como remanescentes de uma história, como testemunhas de uma história afrodiaspórica. Então, nesse sentido, a luta por uma arqueologia antirracista, ela não se limita apenas a um debate teórico, né? Ela tem que se concretizar na prática e exige uma revisão ética e metodológica profunda. É preciso que que a gente saia do nosso lugar de conforto, da nossa zona de conforto, entenda que a arqueologia ela tem em seu histórico e ainda hoje, em 2025, arraigada
em muitos conceitos, em muitas perspectivas racistas, coloniais, excludentes. Então, com este artigo, com a minha pesquisa, que também resulta nessa tese, mas que já tem muitos anos, mais de uma década, eu venho sempre buscando muito a partir do meu lugar de fala, como uma mulher não branca, e uma mulher de comunidade de terreiro. Então, a minha pesquisa, essa pesquisa não é neutra, eu me coloco o tempo todo e entendo que a oportunidade de ter trabalhado, ter tido como parceiro essa comunidade, e ainda hoje, né, ainda, essa parceria ainda vai continuar, espero que perdure aí por muitos anos, que ela possa ser útil, que a função social da arqueologia, ela realmente seja colocada em prática. Porque é preciso considerar que o papel da arqueologia na perpetuação das desigualdades, ele sempre existiu, e a partir disso, adotar perspectivas que valorizem a diversidade cultural e o diálogo com os saberes locais, né? E esse compromisso que eu assumi na minha vida, venho reafirmando todos os dias, ele implica em descolonizar as práticas acadêmicas e promover a construção de um conhecimento mais justo e representativo, alinhando as demandas contemporâneas por igualdade e reparação histórica. E a necessidade é imperativa na desconstrução das teórica e metodológica no fazer arqueológico, junto a contextos e pessoas afrodiaspóricas. E essa desconstrução, hoje, ela é imprescindível e ela é urgente. É isso, pessoal. Obrigada. Muito obrigado, Luciana, fala potente, e que cada vez mais que a gente se aproxima das vítimas, a gente vai chegando num tema que eu acho que é o tema central desse dossiê, que é os crimes da escravidão. Então, eu vou chamar o próximo trabalho do Jonatas Roque Ribeiro, que vai nos habilitar justamente com uma narrativa que fala sobre essa dimensão do crime, da reescravização e a necessidade da gente enxergar historicamente essa pauta de reparação aos crimes cometidos à população negra africana. Então, apresentando o Jonatas, ele publicou o artigo O Fardo da Escravidão, As Penas da Liberdade, Crimes, Ilegalidade e Agências Negras em Minas Gerais no final do século XIX. O Jonatas, ele é doutor em História pela Universidade Estadual de Campinas e professor colaborador e pesquisador de pós-doutoramento da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Então, muito bem-vindo, Jonatas, e o palco é seu aqui. Obrigado, Luiz Felipe. Olá a todas e todos. Primeiro, eu agradeço pela possibilidade de divulgar esse trabalho no Acervo, né, uma revista tão qualificada, e também a possibilidade do diálogo aqui com os colegas sobre esse tema mais do que necessário e urgente, né? Não só na história, mas também na arqueologia e em tantos outros ramos do saber. Esse artigo ele é um estudo historiográfico sobre um crime de escravização de pessoas livres e de reescravização de pessoas libertas, né? Enfim, pessoas da construção jurídica de libertas, que aconteceu em Sabará, uma cidade da região central de Minas Gerais, entre o final da década de 1870 e o início da década de 1880. Trata-se de um contexto no qual centenas de pessoas foram escravizadas e reescravizadas por uma grande empresa mineradora de capital britânico, né, de origem britânica, a St. John Del Rey Mining Company, conhecida popularmente como Companhia do Morro Velho ou Mina do Morro Velho, que tinha propriedades em várias partes de Minas Gerais, né? Enfim, uma empresa dedicada não só à exploração de ouro, mas também de outros metais preciosos. E a proposta do artigo, né, o meu interesse foi estudar esse caso, né, esse crime de escravização e de reescravização a partir da experiência das próprias vítimas.
ao longo da minha pesquisa de doutorado, na qual eu estudei o abolicionismo negro em Minas Gerais na década de 1980, eu me deparei com registros sobre esse crime e fui procurar mais informações sobre, enfim, né, fui tentar entender mais sobre esse caso e acabei localizando uma parte significativa das vítimas sobreviventes, né, que sobreviveram, que ainda eram vivas no início da década de 80, e a partir dessas trajetórias eu fui tentando problematizar como que essas pessoas elas acionaram a justiça, construíram redes horizontais com figuras proeminentes do abolicionismo, mas também, enfim, do campo político, não só em Minas Gerais, mas também em outras partes do Brasil, no início da década de 80, e como essas pessoas foram construindo pautas relacionadas à questão da criminalização da empresa, a questão da judicialização do caso e também como eles foram construindo dimensões de direitos, de justiça e de reparação a partir, enfim, das suas próprias realidades, enfim, a partir das suas experiências como pessoas que eram livres, libertas, mas que estavam vivendo na condição de escravizados pela empresa. Um ponto relevante a ser discutido é que, ao mesmo tempo em que a Inglaterra ela se colocava como um baluarte do anti-escravismo no mundo atlântico ao longo do século XX, né, e isso vai tomando formas mais contundentes pós-década de 70, especialmente nas Américas, ela também, os britânicos espalhados mundo afora também infringiam uma série de leis, não só do seu país de origem, mas também de outros lugares, né? Então, a Companhia de Morro Velho, por exemplo, ela foi uma empresa profundamente comprometida com a escravidão, que utilizou e disseminou diferentes formas de trabalho compulsório, especialmente o trabalho escravo, em Minas Gerais. Foi uma das principais proprietárias de trabalhadores escravizados ao longo do século XIX. Então, esse crime ele vai acontecer nesse contexto, né? Num contexto em que essa empresa ela vai difundir uma série de padrões de formas compulsórias de trabalho. E aí, casos de reescravização, não só esse, né, que foi um caso que acabou ganhando uma publicização muito grande, mas também vários outros casos de reescravização no qual tanto essa empresa britânica quanto outras empresas estrangeiras que trabalhavam com mineração em Minas Gerais estiveram envolvidas. Esse caso ganhou uma publicização significativa porque ele vai acontecer justamente no contexto de proliferação dos movimentos abolicionistas na região central de Minas Gerais, e as vítimas do crime vão também usar desse movimento, né, desses movimentos mais amplos abolicionistas, para reivindicar uma série de direitos e demandas. Então, eu procurei problematizar nesse texto especificamente essa outra possibilidade de ler não só aspectos da história da escravidão em Sabará, especialmente em Sabará, mas também em Minas Gerais, na década de 80, mas também como as vítimas, né, desse caso de escravização e de reescravização, eles leram, interpretaram e debateram, né, divulgaram no debate público a questão desse crime. Trata-se de um crime geracional, no mínimo 2 gerações de pessoas foram escravizadas e reescravizadas ilegalmente desde a década de 1840. Então, isso também era algo que foi pautado pelas vítimas do crime, né, do crime de reescravização. E um dos locais em que essas pessoas
se reuniram e transformaram num palco num palco não só de problema de construção de redes de sociabilidade e solidariedade, mas também como um palco para defender os seus direitos, foi a Irmandade do Rosário de Sabará, na qual muitos deles eram confrades, né? E aquele foi um espaço no qual esses sujeitos eles acabaram construindo uma série de possibilidades para denunciar, judicializar e tentar, enfim, conquistar seus direitos de reparação, não só no sentido monetário, né, material, financeiro, mas também num sentido simbólico, né, de tentativa de condenação da empresa. Infelizmente, eles não tiveram sucesso nessa empreitada. Não há registros de que a empresa pagou financeiramente, né, ressarciu financeiramente essas vítimas. Ela apenas foi obrigada pelas leis, né, a declarar essas pessoas como juridicamente livres. E um aspecto relevante, já para finalizar os meus comentários, é que em Minas Gerais, especialmente na região central de Minas Gerais, existe hoje um turismo nas antigas minas, né, nos antigos espaços onde essas empresas mineradoras exerciam as suas atividades. E a mina de Morro Velho é um desses espaços de turismo que atrai aí centenas de pessoas que vão, enfim, conhecer os mistérios da mineração de ouro no século XIX. Todavia, é uma concepção de turismo que apaga completamente essas violências pelas quais essas pessoas vivenciaram e pela qual essas empresas construíram, não só as empresas, mas também o próprio Estado de Minas Gerais, a província e depois o Estado de Minas Gerais, construíram fortunas. Então, a gente está falando também de passados que não passaram. E eu procurei no meu artigo também pontuar a importância desse debate, não só como um tema historiográfico, mas também como um assunto político de extrema relevância para pensarmos de maneira mais ampliada e complexa nessa dimensão da ideia de reparação e de como nós, enfim, comunidade científica, de historiadores, A podemos TV, Charlão. avançar nesse sentido. Obrigado. Olá, então, muito obrigado, Jonatas, pela sua fala. E no final de tudo, o que a gente vê aqui são cenas de crimes que são desenhadas, né? E eu acho que o grande objetivo é o que a gente faz, né, com essas cenas de crimes que não prescreveram ainda, né? Então, eu acho que esse dossiê é bem representativo. Cada fala que foi feita aqui deixou isso claro. Agora eu abro para a gente fazer um bate-bola entre organizadores, autores, para a gente conversar um pouco mais sobre essa temática e só aproveitando também para fazer a divulgação do nosso dossiê, que nele tem um inquérito civil público na seção documento, né? Que lida com a questão do Banco do Brasil, né, sobre a reparação e o capital da escravidão, que eu acho que são resultados justamente poderosos que se firmam desses encontros, né, da gente pensar como esses crimes podem ser reparados na contemporaneidade, né. Então, depois convido a quem nos assiste para depois dar uma passeada lá pelo dossiê, olhar os artigos com calma, que está bem interessante. E, Marta, você quer puxar algum comentário, alguma pergunta, Gilson, para os autores? Vamos provocar algumas questões, né? É muito forte, né? Acho que quem estiver assistindo, quem for assistir, vai compreender a dimensão da violência e a dimensão do crime. É muito impactante a gente levantar tantas materialidades de histórias esquecidas e de violências colocadas para debaixo do tapete, né? E naturalizadas. Então, é um dossiê que também
chama a gente para pensar o que fazer, né? E chama para o que a gente faz agora, como é que a gente pode interferir nesse presente, contando essas histórias na revista do Acervo, organizando memoriais, organizando exposições, como a Senhora Liberdade, do Arquivo Nacional, sendo parceiros de comunidades, pensando, como o Jonatas colocou, no outro turismo, como a gente tem até um artigo de lugares de memória de Belém, lugares de memória de Magé, como os quilombos contemporâneos, como eles podem se tornar parceiros da universidade, para potencializar essa luta por direitos e por reparação. Então, acho que o nosso dossiê também traz esse passado e presente, passados que não passam, e que nos anima, né, a seguir, eu entendo. Mas todos os artigos, talvez provocar para quem quiser comentar, o quanto a noção de direito está sendo construída ao longo do século XIX. Como a lei é um território de conflitos, aprendemos isso com os nossos mestres, com B. Thompson, né? O direito e a lei é um território de demandas, de dominação, mas também de direitos. Todos nós falamos aqui de direitos, direito à memória, que muitos não esqueceram, e que o mais incrível, os abolicionistas não esqueceram. Né? Eu acho que eles lutaram por esses direitos. A exposição que está agora no Arquivo Nacional, Senhora Liberdade, são ações de liberdade de mulheres que lutaram pelos seus direitos na década de 80, entendendo que tinham direito à liberdade. Então, elas questionavam já a dominação e a escravidão. Então, se vocês quiserem comentar um pouco sobre a importância da gente pensar na noção de direito em história e em arqueologia. E aí, uma curiosidade com o Jonatas. Algum desses estão vivos hoje, Jonatas? Porque, por exemplo, a pesquisa do Henrique, a gente sabe que tem pessoas ligadas a esse passado, nós lá no Quilombo do Bracuía, a Luciana no Quilombo da Floresta. Aí eu te pergunto se tem como localizar essas pessoas, mas, enfim, se alguém quiser comentar, que eu acho que a base dos crimes da escravidão é pensar em reparação e direito à história e à memória. Só comentários. E não deixem de ver a exposição do Arquivo Nacional, né, Renata? Tá. Tem tudo a ver, uma pena que a gente não... que a exposição terminou, foi montada, o nosso dossiê já tinha saído, porque merecia colocar os textos da exposição de casos de liberdade, lutas pela liberdade, contra crimes da escravidão. A ação da liberdade nada mais é do que uma reivindicação de direito à liberdade. Acho que os autores podem responder na sequência de apresentação. Posso fazer uma colocação aqui a partir da provocação da Marta? Também provocar também, né? Só vou amplificar aqui a provocação. Porque é interessante quando a gente fala sobre a ação que foi proposta contra o Banco do Brasil, mas tem uma coisa que está em todas as nossas pesquisas, né? Que são as cidades, os lugares, que também foram coniventes e participando, é mais que cumplicidade, participantes do tráfico. Então, vou dar um exemplo daqui da minha querida Niterói, né? As primeiras notícias denunciando o tráfico ilegal, já diretamente, em 1134, foi do Juiz de Paz de Itaipu. O Juiz de Paz de Itaipu ele tinha 400 escravizados dentro das terras dele. O Juiz de Paz de Itaipu era uma autoridade burocrática imperial.
devia zelar pela... Olha só que coisa. Né? O dono da fazenda do Imbuí e Barra de Piratininga, Sotero Caio Monteiro, traficante, vereador de Niterói. Manuel de Frias Vasconcelos, presidente da Câmara de Vereadores de Niterói, traficante. Niterói não tem responsabilidade? Outra, né, a gente pega um trabalho maravilhoso da Beatriz Mamigoni, os africanos livres foram todos que eram para ser libertos, foram reescravizados, né, isso, foram reescravizados e fizeram todas as estradas de Niterói, trabalharam na cadeia de Niterói. E Niterói não tem responsabilidade na reparação? Então, se a gente pensar, e aí eu faço coro com a Luciana, né? Mark Bloch tem uma frase muito interessante, né? Ele questiona o historiador como serviçal da erudição, né? E vamos parar com isso. A gente tem que ser militante, a gente tem que fazer... A história tem que ser transformadora, uma história que faça transformação social, né? Então, eu acho que é isso que nos liga também, dentre tantos outros vínculos de pesquisa, mas também une nossos corações, né? Une nossas mentes e aí as nossas mãos. A gente trabalha para fazer alguma coisa com isso. Então, amplificando aqui a provocação da Marta, vamos exigir, e eu falava isso ontem num evento aqui em Niterói, dei uma palestra, né? Estava numa mesa toda de pessoas pretas, eu era o único branco, e era para falar sobre memória e ancestralidade. Eu falei assim, olha, eu não vou falar de memória e ancestralidade, que eu não tenho lugar de fala. Eu vou falar de esquecimento, que aí eu tenho. Aqui eu tenho, porque o projeto de esquecimento, o projeto político de esquecimento, né, o Pacto de Branquitude fez um projeto exitoso de esquecimento. E aí eu podia falar. Né? E eu acho que a gente está aqui justamente fazendo um trabalho reverso, né? Trabalho reverso, militante de formiguinha. E aí, para quem não acredita, porque é isso mesmo, Gilson, tem gente que não acredita, tem gente que acha que isso ficou lá atrás. E quando a gente mostra o navio está aqui, ó. Tinha 700, como eu falei aqui agora. Como que nós esquecemos que em 4 desembarques, quase 2.500 pessoas esquecemos? Ou o que nós escolhemos lembrar? Né? O que escolhemos lembrar, né? Então eu acho que esse trabalho é um trabalho potente por isso, né? Isso também nos une, tá bom? Então vamos nas nossas cidades, né? Bom, ótima estratégia. Posso pegar carona na fala do Henrique? Seguir aqui a ordem. Só queria comentar rapidamente aqui a fala de Henrique e de Marta, né? Essa questão do abolicionismo, né? A Marta disse assim, o abolicionismo sempre denunciou nos anos 80, né, quando o abolicionismo emerge como uma força política nacional. Mas é interessante pensar que nos anos 50, os jornais liberais, ligados a esse abolicionismo, de certa forma, representado pelos ingleses, estavam denunciando todos os agentes do tráfico, todos os lugares, os personagens. Se abre o filântropo, o Grito Nacional, está todo mundo lá sendo denunciado, né? Mas é uma denúncia inócua, que não ocupa muito lugar, né? Que tem a ver com o que o Henrique acabou de dizer, essa política de esquecimento, né, construída pelo Estado Imperial Brasileiro, mas tem a ver também com o fato do tráfico ser um crime não apenas da elite brasileira, mas da sociedade. A sociedade brasileira é uma sociedade traficante. O James Hudson, que era o ministro inglês no Rio de Janeiro em 1850, ele tem uma frase que é absolutamente fantástica. Ele diz assim, ó, nenhum brasileiro se recusará a comprar um africano a preço baixo e a longo prazo se essa chance lhe for oferecida por um traficante. Então, veja, o tráfico era uma atividade que, de alguma forma, né, encontrava lastro em setores muito diferentes da sociedade brasileira. Tem um caso que aconteceu em São Paulo, né, que é uma falsa notícia de um desembarque, isso em 1856. E essa falsa notícia de desembarque, né, o sujeito que está relatando essa notícia, ele diz que a comunidade local ela ficou super animada, porque era uma chance única de enriquecimento. Então, em pensar que o tráfico é um crime, né, a essa altura, em 1850, que, de certa forma, macula toda a sociedade brasileira, talvez seja uma estratégia para que a gente encare
essa responsabilidade como sociedade, né? É bem verdade que tem uma condução da elite nesse processo, né? Essa elite imperial é uma elite traficante. Os títulos nobiliárquicos são títulos dados a traficantes. Muitos agentes do tráfico no litoral eram comendadores, tinham comendas dadas pelo Império. Poucos eram barões, né? Mas há casos, né? Como o barão Visconde Vila Nova do Minho, o maior acionista do Banco do Brasil, era o maior traficante do Atlântico Sul, né? Comprou o título em Portugal e revalida no Império. Então, assim, obviamente que é um crime da elite, mas é um crime de todos nós como sociedade. Eu acho que é importante que isso seja dito e problematizado. E eu vou aqui aproveitar a presença da Luciana, que eu conheço a dissertação de Luciana, e me ajudou bastante a pensar o tráfico em São Paulo. E vou engatar numa pergunta a ela aqui, vocês vão me desculpar, mas eu já vou aqui explorar um pouquinho a nossa colega. Luciana, o seu trabalho no mestrado me ajudou muito, né, a pensar o tráfico nessas regiões. Aqui eu queria te perguntar o seguinte, não, um pouco nessa questão dos espaços, né, que Luiz e que Henrique estavam se referindo. O tráfico para o litoral de São Paulo está muito concentrado em São Sebastião, né? Você tem algumas praias ali muito importantes, como a praia de Tabatinga, que era uma área de recepção do Vila Nova do Minho, a Fazenda da Lagoa, da Lagoinha. Como você conhece esse espaço bem, eu queria que você falasse um pouco sobre esses lugares de desembarque e essas comunidades que você estudou no mestrado, né? E também no doutorado. Se pudesse falar um pouquinho mais, eu ia ficar feliz aqui em te ouvir. Mas é isso. Obrigado, gente. Todos nós vamos ficar felizes. Obrigada, Tiago. Respondo sim. Mas só pensando aqui um pouco no que a Marta falou, né? Ali a comunidade Ubatuba, dentro dos 4 municípios do litoral norte paulista, que eu estudo no mestrado, Ubatuba é a única que tem comunidades quilombolas certificadas, né? Então, a gente sabe que isso tem a ver com o processo de organização, de autorreconhecimento. E, pensando na questão do direito que a Marta provoca, a gente sabe do Brasil um país extremamente racista, né? Com racismo estrutural, aí em todas as esferas. Ser quilombola, você coloca uma camada a mais nesse racismo, né? Já tão tenebroso, tão terrível. Então, utilizar a arqueologia como uma ferramenta que possa auxiliar nos processos de fortalecimento das narrativas dessas comunidades quilombolas contemporâneas é o grande desafio. Então, como toda comunidade, a gente, né, nós trabalhamos, eu também trabalho aí junto à comunidade Santa Rita do Bracuí, em Angra dos Reis, a própria comunidade do Quilombo da Fazenda, onde eu trabalho, conheço as outras 3 comunidades de Ubatuba. Os desafios da manutenção de um mínimo de vida ali, né, de condições que permitam que essa comunidade exista e resista, elas são potencializadas por esse racismo que coloca o quilombola como um preto a mais, uma camada a mais nesse racismo todo. Então, é importante, eu vejo a força muito desse dossiê que vai tratar dos crimes da escravidão, mas eu trago para essas comunidades contemporâneas, que sofrem tudo que a gente vivenciou, né, toda a história dentro do racismo, dentro da própria escravidão, isso é dobrado, isso é redobrado. Então, a luta pelos direitos básicos, pelos direitos fundamentais, e como isso, como a arqueologia, como a história, como os estudos das ciências humanas podem colaborar. Então, essa é a minha reflexão em cima dessa questão do direito que você traz. Respondendo ao Tiago, eu sou oceanógrafa, né, sou bacharel em oceanografia, então, no mestrado, eu vou trazer essa intersecção, esse diálogo com a história, é um mestrado em arqueologia, vou trazer reflexões a partir da história oral, mas a oceanografia, eu vou estudar, vou pesquisar os livros, não vou na fonte secundária, não vou fazer nenhuma pesquisa primária, nem sei fazer, né? E vou pegar as praias que são indicadas como para os desembarques entre o período da ilegalidade, e vou até essas praias, eu levanto 20 lugares no mestrado e vou fazer uma análise da paisagem, né, utilizando os fundamentos da arqueologia da paisagem, mas também
a meu arcabouço da arqueologia. Então, vou pensar em maré, em lua, em declividade de plataforma continental, vou trabalhar com cartas náuticas, vou pensar na paisagem, uma paisagem integrada. Então, eu vou fazer a intersecção dessas fontes. A Lagoinha, ali a Praia da Lagoinha, porque pensando nessa divisão que é contemporânea, a própria Praia da Lagoinha, ela divide, né? Ela tem outra praia junto, não vou lembrar agora, Sapê, não sei se é Sapê, mas você tem Maranduba, você tem uma série de praias que estão no sul de Ubatuba, que são indicadas como possíveis lugares de desembarque, e eu vou fazer essa análise pensando nesta paisagem. A gente sabe, o professor Marcos Carvalho, da Universidade de Pernambuco, ele tem um artigo que fala os desembarques nas praias, até, né, que ele vai usar muitas ferramentas que são muitos indicativos que podem ou não apontar para que aqueles desembarques possam realmente ter acontecido. Diante de toda a complexidade do tráfico, né, dos agentes envolvidos nesses desembarques fora dos portos tradicionais, eu entendo que hoje esses lugares associados ao tráfico, pensando nas relações com as comunidades tradicionais, eles não é um referencial cotidiano, assim, nas conversas que eu tive, porque no Ubatuba tem 4 comunidades, lá no limite com Paraty, quase, Quilombo do Camburi, depois o Quilombo da Fazenda Pissinguaba, que é onde eu trabalho, ou Quilombo da Fazenda, ou Quilombo ou comunidade da Quilombo da Caixa, né, tem aí vários nomes, mas perto do núcleo urbano de Ubatuba, o Quilombo do Sertão de Tamambuca. Então, todos esses 3 ao norte, Camburi, Fazenda e Tamambuca. E no sul, o Quilombo da Caçandoca, que é o primeiro quilombo que tem a sua área delimitada em área da Marinha, né, porque eles estão na faixa da praia lá. E essa comunidade é que está nas costas do morro, que essa comunidade está na praia, né? Nas costas desse morro já é divisa com Caraguatatuba. Então a gente vai ter outros cenários, mas esses lugares que, para mim, você fala, né, se concentram, estão concentrados em São Sebastião. Eu, quando fiz a pesquisa, eu identifiquei muito mais lugares, muito mais nomes associados ao município hoje da divisão política de Ubatuba, né? A gente pensa muito em São Sebastião, as costas ali de Ilhabela, o próprio canal, você vai ter praias mais ao sul, Barra do Una, Barra do Saí, muito. Então, assim, eu acho que essa dinâmica do tráfico, ela ocupa todo o litoral norte, e para mim, Ubatuba é ainda um lugar que eu acredito que esses embarques possam ter acontecido com mais frequência lá, por conta da proximidade ali com o Vale do Paraíba Paulista, né, com a demanda urgente por mão de obra escravizada naquele período. E do ponto de vista oceanográfico, as praias, a borda continental e os seus recortes, as suas reentrâncias, as enseadas, o relevo pós-segmento praial, tudo isso, para mim, eram fatores que poderiam ser facilitadores desses desembarques, entendendo que essas embarcações parariam próximo e teria outros agentes envolvidos no desembarque dessas pessoas, né? Mas ali é uma incógnita. Eu conheço também o seu texto, né, sobre o que se quis calar, que você vai trazer coisas ali do litoral norte paulista, mas eu acho assim, eu sou jovem ainda, eu ainda quero continuar pesquisando essa região que me fascina, né? Eu acho assim que tem muitos fatores importantes, e a arqueologia, na sua interdisciplinaridade, nas suas perspectivas pós-processuais, né? Eu consigo fazer um diálogo que eu tenho, a minha cultura material é a minha materialidade, é a paisagem, mas eu acho que o mais importante dentro de todo esse contexto, dentro do que a própria, né, os estudos do desembarque fora dos portos, é pensar nessas pessoas, né? Nas pessoas que foram escravizadas e que fizeram esses desembarques, né, nesses agentes envolvidos, mas hoje, para mim, né, e há já alguns anos, principalmente nessas pessoas que vivem hoje ainda pagando, né, que são resultados vamos pensar assim, socialmente mais associados a esses desembarques, são as comunidades quilombolas. Então, dentro dos 4 municípios, ainda que tenhamos os desembarques associados a Ubatuba, Caraguatatuba, São Sebastião e Ubatuba,
eu vou concentrar os meus esforços muito associado, em parceria com essas comunidades. E como esses desembarques nessas localidades ainda podem ser entendidos de outra forma, mas que transforme, que busque ferramentas, né? Sempre tentando buscar essas ferramentas que possam ser utilizadas na contemporaneidade. Espero ter respondido. Jonatas? Bom, eu considero que, no caso dessas vítimas da reescravização de Sabará, houve um esforço muito grande para tentar esgarçar a ideia de direitos que se tinha na década de 80, principalmente relacionado à dimensão da liberdade jurídica. Então, por exemplo, eu consegui acompanhar esse processo, né, crime que vai desde as instâncias primárias até o Supremo Tribunal de Justiça na então capital do Império. E o que eles vão apresentando enquanto denúncia é a questão do quanto as concepções de direito que existiam, tanto nas leis brasileiras quanto nas leis inglesas, elas não só limitavam, né, fragilizavam a concepção que então se tinha de liberdade jurídica, mas também a própria concepção de liberdade individual, né, a própria concepção da liberdade enquanto existência. E eles sempre vão acionar esse registro de que era um crime que reescravizou no mínimo 2 gerações de pessoas, né? Então, pessoas que nasceram livres, mas viveram a vida na escravidão. E isso foi potencializado num contexto em que o abolicionismo estava cada vez mais politizado. Então, enfim, essas questões foram usadas para não só tentar tensionar a justiça, mas também sensibilizar a opinião pública. Então, esse aspecto, essa questão que o Sidney Chalabi, por exemplo, já trabalhou, né, a partir da sua ideia de precariedade da liberdade, é algo que transpassou a vida desses sujeitos, né? Enfim, em vários sentidos. E aí a questão se é possível localizar essas vítimas, eu creio que sim. Existem comunidades muito ao redor de onde era a mina do Morro Velho, em Sabará, que até hoje arrogam, né? Enfim, falam com um certo saudosismo que seus pais, avós, bisavós trabalharam na mina de Morro Velho. E são comunidades rurais, porque a mina de Morro Velho está na região, enfim, mais periférica de Nova Lima, que hoje é uma cidade, mas antes pertencia a Sabará. Então, são comunidades rurais e eles também acionam essa memória, né, como uma forma de justificar o porquê eles estão ali, que aquele território também pertence a eles. Mas essas comunidades, inclusive, foram afetadas recentemente pelos crimes da Vale da Samarco, né, que acabaram, enfim, despejando rejeitos nos rios e ribeirões que cortam essas regiões. Então, mais uma vez, as mineradoras destruindo a vida dessas pessoas. Mas essa questão também de tentar localizar essas vítimas, por isso que no meu artigo eu procurei inundar o leitor com nomes completos, né, quando possível, dessas pessoas que foram vítimas desses crimes, mas também das pessoas que infringiram esses crimes, né, tanto dos traficantes e dos grandes proprietários de escravizados que alugavam essas pessoas para a mina de Morro Velho, como também dos membros do judiciário que foram profundamente coniventes com esses crimes. E esses nomes estão presentes aí até hoje, ocupando espaços e cargos importantes, não só no nosso judiciário, mas também na nossa política. São prefeitos, vereadores, deputados, senadores.
Portanto, eu procurei também registrar o nome dessas pessoas, porque isso é uma forma de demarcar, enfim, o lugar social e o compromisso político delas no passado e espero que no presente. É isso. Perfeito. Eu acho que é isso, né? Uma história que fere, como fala Saidiya Hartman, né? Que fere o colonialismo, mas que nos incomoda e nos revolta, né? Então essas narrativas, elas também são combustível para uma mudança, né? Então, só para a gente ir encerrando, eu abro a palavra para Gilson, se ele quiser também fazer um comentário, e na sequência a Marta pode fazer o encerramento, né? Como diria o poeta baiano, eu faço uma loucura na minha anatomia, sou todo ouvidos nesse momento. Então, obrigada a todos, obrigada, Arquivo Nacional. É muito potente essa nossa conversa. Todos saímos assim muito tocados e, ao mesmo tempo, eu entendo que reforçamos os objetivos do nosso trabalho. E a importância da divulgação das nossas pesquisas, dessas parcerias que todos se envolvem com as comunidades, com o presente, em última instância. Eu só queria precisar algo. Somos todos, temos um lado nessa história, porque queremos contar um lado não contado. E todos somos cientistas, fazemos ciência e queremos contar o lado que sempre foi prejudicado. Como disse um grande liderança quilombola do Rio de Janeiro, já falecido, o Toninho Canecão, numa reunião que tivemos numa fazenda que fazia um turismo escravocrata, ele disse: a gente não quer tirar o retrato do barão da parede. A gente quer colocar do lado do retrato do barão o nosso retrato. Isso é uma história justa. E acho que a melhor frase tem que terminar com a do Toninho Canecão. Queremos colocar um outro retrato na parede da história do Brasil. Obrigada a todos. E, Renata, a palavra é sua. Bom, gente, eu queria agradecer muito em nome do Arquivo Nacional e da Revista Acervo. Nossa, eu estou sem palavras. Essa roda de conversa foi realmente muito marcante, muito importante, né? Eu acho que ela vai reverberar, eu tenho essa esperança, né, de que ela reverbere em todas as pessoas que vão assisti-la. E eu espero que isso gere novas pesquisas e novos trabalhos, né, e que os trabalhos de vocês prosperem, né? E eu queria agradecer muito em nome do Arquivo Nacional, em nome da Revista Acervo, pela parceria toda que foi feita ao longo desses meses. Eu sei que é muito trabalhoso, né? É cansativo, tem umas horas que dá um certo desânimo, mas que foi maravilhoso, né? Então, parabéns a todos vocês, muito obrigada pela presença e encerramos hoje a nossa roda de conversa. Muito obrigada. Já desligou, né? Acabou, né? Saímos do ar, né? Que bom. Ai, foi muito bom, gente. Se Muito não saiu, emocionante.